Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês, já ia dizendo boa noite, olha, professor Robson, tá? Eu já gravei outros vídeos, tá? Eu gravei vídeos sobre acentuação e tonicidade, unindo dois conteúdos que a gente tinha passado assim muito rápido, né? Eu disse que eu ia tratar com vocês depois, mas eu preciso encerrar esse assunto verbo, né? Então, professor, é tanta coisa de verbo, mas hoje a gente encerra, tá? Eu estava fazendo um vídeo anterior, só que ele estava se alongando muito. Eu preferi fazer um pouco mais curto, né? Já aqui com as ideias, já mais ou menos iniciadas, tá bom? A gente volta lá, digamos que a gente volte lá naquelas tabelinhas que a gente fez, né? Lá no início a gente diz que o modo imperativo, que é o único modo que está faltando, a gente já viu o indicativo, que são aqueles 6 tempos verbais, nós vimos nas 3 conjugações. O subjuntivo, eu dei as palavras-chave para vocês, que é o tomara que, ou simplesmente o que, o se e o quando. Lembram desse contexto, desse detalhe, né? Que, se e quando são as palavrinhas-chave para que você possa conjugar no subjuntivo, tá? E o imperativo é o modo que exatamente traz essas ideias aqui, a ideia de ordem. Faça isso. Vá. Cala a tua boca. O pedir, né? Traz isso para mim, por favor. Ou simplesmente traga, né? A gente se confunde nas conjugações. Porque a gente não pega nos detalhes, mas a gente vai pegar nos detalhes hoje, tá? Quando a gente faz o convite, venha até minha casa, né? Ou um conselho, faça isso. Rapaz, cala a tua boca. Não te mete nisso. Percebe? São esses conselhos, são esses convites, são os pedidos ou até as ordens que está lá no modo imperativo. Imperativo lembra o quê, hein, gente? Imperativo para mim só lembra uma coisa. Que lá no latim tem imperator, que é lá de imperador, né? É aquele que controlava, que mandava em tudo, né? É o imperator, né? Imperativos, imperativos, né? Vem do lado do latim, tá bom? Imperativo afirmativo, digamos do verbo estudar. Eu só vou colocar os pronomes aqui e vocês vão entender o porquê que eu vou colocar somente os pronomes. Eu não vou colocar as tabelinhas. Gente, o imperativo, você precisa conhecer um tempo e só um pouquinho de um outro tempo de todos aqueles que a gente estudou para poder conjugar corretamente no modo imperativo. E eu só vim aprender de verdade o modo imperativo quando eu vim estudar grego antigo. Olha só que curioso, quando eu fiz a minha formação em grego. Vocês só precisam entender o. E a gente estudou um dia desse, ó, o presente do subjuntivo. Como assim, professor, o presente do subjuntivo? Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esses pronomes aqui. Vamos conjugar como se fosse. Vamos conjugar o verbo estudar como se fosse do presente do subjuntivo. Lembram das palavrinhas mágicas, né? Tomara que eu estude. Tomara
que tu estudes. Tomara que ela estude. Tomara. Tomara que nós estudemos. Tomara que vós estudeis. Tomara que elas estudem. Professor, já está conjugado? Nananina, não. Eu estou dizendo que é através do presente e do subjuntivo você conjuga o imperativo. Você só vai eliminar esses dois aqui, ó. Elimina esses dois e, lógico, você não vai usar as palavras-chave. Você não vai usar as palavras-chave porque já tem os pronomes aí. Nós, tomara que nós, não fica legal, digamos assim, não fica redondinho, né? Nós, tomara que nós. Elas, tomara que elas. Não existe, né, gente? Fica totalmente sem nexo, né? Agora uma perguntinha básica. Você, fazendo um pedido, dando uma ordem, fazendo um convite ou dando um conselho, você faz para você mesmo? A primeira pessoa do singular, ela não existe no imperativo. Não existe. Nem nesse tempo e nem no próximo tempo que a gente vai ver. Só tem dois tempos no imperativo. Não existe o tempo eu. Você não dá uma ordem a você mesmo. Ei, eu, faça isso. Você pode até falar, pensar em voz alta, digamos assim. Ah, eu devia fazer isso, tal. Mas você não é aceita, digamos assim, no imperativo. A primeira pessoa, tá? Ele ou ela estude, nós estudemos, eles estudem. Uma ordem, eles estudem. Ou até um conselho, né? Eles estudem para fazer essa prova, tal. Um conselho para nós mesmos, nós estudemos para essa prova. Essas três pessoas aqui já estão conjugadas. Esse tu e esse vós, você vai voltar lá no presente do indicativo. Lá no primeiro tempo que você já conjugou. Como é que a gente conjuga lá no presente do indicativo? Eu estudo, tu estudas. Ele estuda. Eu estudo, tu estudas. Ele estuda, nós estudemos, vós estudeis. Aliás, eu estudo, tu estudas, ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, tá, gente? Desculpa, estudais. Só há um detalhe aqui, tá? Você faz o tu e o vós através do... Vou até colocar aqui de lado, tá? Através do presente do indicativo do presente do indicativo. Beleza.
E esses outros aqui você faz através do presente do subjuntivo. Beleza. Tô ligado, ó, professor. É só isso. Você só vai precisar de um detalhe, ó. Tira esse S. Tira esse S. Tá aí o seu modo no imperativo, aliás, tá aí o seu tempo no imperativo afirmativo. Aqui não tem. Você não dá uma ordem para você mesmo. Se você falar com você mesmo, aí já pode ser até esquizofrenia, né? Tu estuda. Imperativo afirmativo. Quantos minutos? 11 minutos. Vou dar uma pausa aqui. Aliás, deixa eu só falar aqui com vocês. Tu estuda. Ela estude. Nós estudemos. Vós estudai. Esse vós aqui, gente, vocês vão achar, sabe onde? Demais. Lá na Bíblia. O vós no imperativo afirmativo. Fazei, estudai, crescei, aprendei, amai. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Está lá os cânticos, os cantos bíblicos, a própria Bíblia também ela tem demais esse aqui. O vós. Até colocar aqui um asterisco. Tem demais lá na Bíblia. Vou dar uma pausa aqui, aí a gente volta para o negativo.